Jesus e desfrute da sua unção. Experimente o milagre, vai mudar sua vida. Devocional O Verdadeiro Adorador. Salmo 103, versículo 1 ao 4, eu vou ler de novo. Salmo 103, anota aí, 103. Versículo 1 ao 4. Versículo 1 ao 4, um salmo davídico. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Eu fiz algumas anotações em relação ao nosso tema, o verdadeiro adorador. A adoração significa amar a Deus acima de todas as coisas, respeitá-lo e viver para Ele de uma forma completa. Você não pode viver para Deus um terço da sua vida, ou você não pode dar metade da sua vida para Ele. Você tem que dar a sua vida por completo. Sabe? Significa se dedicar ao seu relacionamento com Ele. Se dedicar totalmente ao seu relacionamento com Ele. Sabe? Levar a sério o seu relacionamento com Ele. Adorar somente a Ele. Se prostrar somente a Ele. Louvá-lo é falar dele e sobre Ele. Declarar através de canções, ou através de palavras, ou através de uma carta que você escreve para Ele, sabe? Declarar através de canções, palavras ou uma carta, total dedicação e amor por Ele. Pois tudo é sobre Ele e tudo é dele. Isso significa adorar a Deus. Adorar a Deus não é só você ligar uma música, ligar o seu som na sua casa, ligar a sua TV, seu home theater, seja lá o que você tem aí, para tocar a música e cantar, sabe? Adorar a Deus não é cantar, né? O ministro ou as pessoas que cantam não necessariamente são adoradores. Porque adorar é diferente de cantar. Cantar é uma consequência. Cantar é uma consequência de adorar, sabe? É consequência de quando você adora. Geralmente quando você adora, você canta canções, você fala palavras, sabe? De amor. Você declara o seu amor por Ele, né? Mas adorar a Deus é tudo isso daqui. Amar Ele acima de tudo. Sabe, respeitar os mandamentos dele, respeitar a palavra dele, sabe? Respeitar a palavra dele e praticar a palavra que ele deixou, a herança que ele deixou para os filhos dele, né? A palavra, o caminho, a direção, está na palavra. Amar ele acima de tudo, se dedicar totalmente a uma vida em completo para Ele e por Ele. Você só pode adorar somente a Ele. Você não pode adorar dois deuses, porque só há um Deus, né? Então isso é adorar, sabe? Dedicar uma vida totalmente a Ele, né? Dedicar os seus dias
todos os seus dias a Ele, sabe? Viver e praticar a palavra dEle. Amar Ele acima de tudo. Buscar um relacionamento mais profundo a cada dia com Ele. Isso é adorar a Deus. E cantar, louvar uma canção é consequência. É consequência da sua adoração diária. É consequência da sua adoração diária. Se quiser anotar, louvar é consequência da adoração diária. Louvar canções é consequência da adoração diária. Louvar canções é consequência da adoração diária a Deus. É só uma consequência. Cantar uma canção não significa total adoração. Significa somente uma consequência da vida de adoração que você vive diante dele. E aí, é quando tudo flui. É quando tudo começa a fluir na sua vida. Aquela intimidade que você tinha com ele vai se aprofundando a cada dia. E como no devocional anterior você vai crescendo espiritualmente. E a cada dia dedicado a ele, dedicado a buscar a face dele, essa intimidade ela vai se aprofundando. Quando ela se aprofunda, você passa a conhecer ele mais ainda. Você passa a conhecer o seu Senhor, o seu Salvador a cada novo dia, mais e mais profundamente. Aí agora vamos para Salmos. Salmos de número 100. Capítulo 100. Capítulo 100, versículo 2. Salmos, capítulo 100, versículo 2. Salmos 100, versículo 2. Então, vou ler de novo. Rendei culto ao Senhor. Culto, adoração. Rendei culto ao Senhor com alegria. Adoração com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Rendei culto ao Senhor. Rendei a adoração a Deus com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Tá vendo? Como os cânticos, como as canções que nós entoamos a Ele é uma consequência desse culto de adoração. Está vendo? Olha só o que nós acabamos de falar. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. O cântico, a canção que sai da nossa boca em entonação a Cristo é uma consequência desse culto que nós rendemos a Ele, dessa adoração que nós rendemos a Ele, dessa adoração diária que nós rendemos a Deus, né? Porque o verdadeiro adorador, ele precisa adorar diariamente, todos os dias, até que ele venha. E aí, ó, adorá-lo com tudo que temos. Nós precisamos adorar a Deus com tudo que nós temos. Tem dia que nós não temos nada para apresentar a Deus, porque tem dia que a tempestade tá sobre a nossa casa, né? Porque a tempestade chega para todos. A diferença é como nós lidamos com ela. Se nós estamos ou se nós não estamos preparados para lidar com a tempestade, né? Quando nós estamos preparados para lidar com uma tempestade, aí sim, né? Mas há momentos realmente que nós não estamos preparados para lidar com a tempestade. Mas isso já foi assunto de um outro devocional, né? Do devocional anterior também. Anterior ao devocional de ontem. Então, adorá-lo com tudo que temos, acima de todas as coisas. Acima de tudo, nós devemos adorar. Adorar. Porque o verdadeiro adorador, ele adora acima de tudo e acima de todas as coisas ao seu Criador, ao seu Senhor e Salvador.
Vamos lá para João 4, João 4, versículo 23. Vamos ler, para que nós possamos meditar e entender mais ainda essa palavra. Vamos ler João 4, 23, né? Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quem é esses que o Pai procura para ser seus verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, acima de qualquer coisa, sabe? Aqueles a quem Ele chamou, aqueles que o amam, que decidiram, que escolheram amar a esse Deus maravilhoso. São esses que o Senhor chama de verdadeiros adoradores, né? Adorá-lo com tudo que temos, aqueles que adoram com tudo, que adoram em espírito e que adoram em verdade. São esses. Adorar é ir além do visual, ir além do natural. Isso é adorar. Ir além do visual e ir além do natural, né? É chegar ao sobrenatural, além da nossa vida humana, né? Viver de glória em glória, viver conectado com os céus. Está na terra, mas vive conectado com os céus. Esse é o verdadeiro adorador, aquele que vive conectado com os céus. Aquele que não vive com a sua mente nas coisas desse mundo, com o seu coração nas coisas desse mundo. Aquele que não vive com o seu coração em um carro, em uma casa, sabe? Em um apartamento na cobertura, sabe? Aquele que não vive para as coisas materiais. Não que você não possa ter. Claro, se um dia você tem muito dinheiro, você vira um milionário, bilionário, é claro que você vai querer uma casa maior, né? É claro que você vai querer um carro bacana, mas essas coisas não podem tirar o seu foco de Cristo, sabe? Não pode tirar o teu foco. Então sim, você pode, sim, Davi foi um homem muito rico e Salomão, seu filho, mais rico ainda, né? Só que nós não podemos tirar o nosso foco de Cristo para focar somente nessas coisas, sabe? O nosso foco deve estar nos céus, deve estar em Cristo. Então esses são os verdadeiros adoradores, esses são aqueles que Deus os chama de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que se entregam, aqueles que o amam acima de tudo, de todas as coisas, acima de um carro, acima da casa que você tem, sabe? Acima de tudo que você tem. O verdadeiro adorador adora mesmo quando não há forças. Mesmo quando você está sem forças para adorar, há dias que você só consegue chorar. Há dias que eu só consigo chorar, sabe? Há dias que eu não consigo simplesmente cantar um louvor. Por quê? Porque isso não significa adorar. É somente uma consequência dessa adoração diária que a gente tem a Deus, né? É somente uma consequência. Então sim, há dias em que eu não consigo cantar um louvor, que eu não tenho forças, que eu peço, Senhor, misericórdia sobre a minha vida, sabe? Mas nós temos que agir assim para que nós sejamos verdadeiros adoradores, para que nós possamos adorar em espírito e em verdade, né? Mesmo que você não consiga cantar uma canção, mas chore na presença dele, se derrame na presença dele, né? Isso é ser verdadeiro adorador, né? Ele adora até nas horas em que há escassez. Mesmo nos momentos de escassez, nos dias em que tá escasso, chegou a tempestade, chegou o deserto, mesmo assim, você deve adorar. Se você quer ser um verdadeiro adorador, sabe? Começar a se disponibilizar,
a adorar a Deus mesmo na escassez. Mesmo quando está faltando alguma coisa na sua vida, né? Então, isso é ser verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador guarda a palavra em seu coração. Ele guarda a palavra do seu Senhor, a palavra do seu Deus, os mandamentos do seu Deus no seu coração. Sim, ele guarda. Esse é o verdadeiro adorador. Aquele que realmente adora em espírito e em verdade. Acima de tudo e acima de todas as coisas. Ele guarda a palavra em seu coração. Os mandamentos do seu Deus estão em seu coração, para que assim ele possa segui-lo. Sabe? A palavra do seu Senhor entrou como um bálsamo no seu coração. E ali ficou. Sabe? Ali ficou cravada. Cravar a palavra do seu Deus em seu coração. Porque se você ama, se você adora, você vai guardar a palavra dele. Há tantas pessoas que adoram cantores, né? Há tantas pessoas que não podem ver um cantor, seja lá o cantor. A pessoa só falta se acabar, sabe? Porque a pessoa fala que o seu sonho era conhecer aquela pessoa. Quando é uma pessoa de carne, como nós somos, sabe? É pó que nem nós, entendeu? É pó, é cinza. E há pessoas que dedicam a sua vida a correr atrás dessas pessoas. Em todos os shows que Joãozinho está, Maria também tá. Por quê? Porque ela adora Joãozinho. Ah, eu adoro João, eu amo ele. Eu vejo constantemente pessoas gritando nos shows. Ai, Joãozinho, por exemplo, eu te amo, eu te adoro. Mas não fazem isso por um Deus poderoso, um Deus que não há outro igual, sabe? A pessoa não faz isso por Deus, não faz isso pelo nosso Jesus que morreu em uma cruz para nos salvar, mas ela corre atrás do Joãozinho, que é falho que nem ela, que é pecador que nem ela, que é de carne e osso que nem ela. Ela adora uma pessoa pecadora que nem ela, mas não adora um Deus divino, não adora um Deus santo, um Deus poderoso. Ela não disponibiliza a vida dela a correr atrás de um Deus santo e poderoso, mas ela disponibiliza a vida dela e o dinheiro dela, muitas das vezes, para correr atrás de uma pessoa que é igual a ela, que é pecadora e que muitas das vezes nem dá valor às coisas que ela faz. E é por isso que muitas das vezes as pessoas se frustram com outras pessoas. Porque esperam muito de outra pessoa. Sabe? Porque adoram outro ser humano e acabam se frustrando. Acabam tendo a sua vida frustrada porque simplesmente adoram uma pessoa como ela. Disponibiliza a sua vida inteira sonhando em conhecer um artista. Sabe? Então é por isso que muitas pessoas se frustram, acabam frustradas. Por esse tipo de coisa. Aí vamos ler lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Vamos meditar na palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3 e versículo 16. Vamos lá, procura aí pra gente ler. Colossenses. Admoestar é a mesma coisa de aconselhar. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Tem algumas bíblias que vai ter admoestar aí, entendeu? Uns aos outros. É a mesma coisa de aconselhar. Outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Ou seja, guardar a palavra do Senhor e além de guardar a palavra do Senhor, aconselhar.
aconselhar com uma sabedoria que é nos dada através da palavra. Quando nós nos disponibilizamos a ler mais a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, o Senhor, ele nos traz sabedoria. Através da palavra, ele nos dá sabedoria. Né? E essa sabedoria, ela é para ser compartilhada um com os outros, para aconselhar uns aos outros. Porque nós não estamos sozinhos. A igreja não sou somente eu, somos todos nós. Né? Então, é para haver essa unidade entre a igreja. Né? Porque a igreja como um membro, que a igreja é um membro de Cristo. Todo um membro no mesmo espírito, adorando em espírito e em verdade. Isso mesmo, aconselhar uns aos outros, ajudar, sabe, humildemente uns aos outros. Não vem com aquele negócio, fulano de tal não é mais da minha igreja. Fulano de tal não se congrega mais no templo em que eu me congrego, nas 4 paredes em que eu me congrego, que a igreja somos nós. Então, fulano de tal não tá mais lá, saiu, foi para um outro ministério, então eu não sou mais amigo dele, não. Não existe isso. No meio do povo de Deus não é para existir isso. Se existe, tá errado. Não existe isso. No meio do povo de Deus não existe isso. Nós somos a igreja de Cristo e como igreja de Cristo devemos ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E devemos aconselhar e ajudar os nossos irmãos, independente da placa da congregação que você está. Independente da placa. Independente da placa de onde você está, você sim deve aconselhar e ajudar o seu irmão. Se ele está fraco, você tem que ajudar ele. Se você está mais forte, ajuda ele. Porque um momento você vai estar fraco, não vai estar nada legal e ele vai poder te ajudar. Para desse negócio de que fulano não é mais da congregação, que eu estou me congregando, então não é mais meu amigo, eu não falo mais com ele, não. Não existe isso. E se existe isso, não é para existir. Entendeu? Eu dei uma de Dilma agora, né? Eu dei uma de Dilma agora, né? Se existe isso, não é para existir. Mas é verdade, se está existindo isso no meio de um povo, não, gente, não é para existir. Não é para existir isso. Pelo menos no meio do povo de Deus não é para existir isso. Nós não podemos olhar para a questão da placa da congregação, porque a igreja somos nós. Aprendemos nós que a igreja somos nós. Nós devemos aprender isso, que a igreja somos nós, independente da placa. Se a igreja da Maria é tal e se a igreja do João tal, os dois são irmãos, porque lá no céu não vai ter esse negócio não, tá? Lá no céu não vai ter a igreja Jerusalém, não vai ter a igreja Deus é Amor, não vai ter a igreja Assembleia, não vai ter a igreja tal. Nós somos a igreja, nós. O nome que é dado ao templo são esses nomes que eu acabei de falar. Mas não tem isso, tá? Nós somos a igreja, então nós devemos se ajudar uns aos outros. Vamos lá. O verdadeiro adorador é insaciável. O verdadeiro adorador, ele é insaciável. Ele nunca está satisfeito, ele sempre quer mais, né? Ele sempre quer mais de Deus. O seu sacrifício é contínuo, sabe? O seu sacrifício, a sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus é contínua. É contínua e crescente. A cada momento ela vai crescendo. A partir do momento em que se disponibilizamos a buscar, certo? É contínua. E a sua boca não se cansa de confessar o nome do seu amado todos os dias. Hebreus, vamos lá para Hebreus. Vamos confirmar isso, né? Vamos lá para Hebreus 13, capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, 15. Vamos ler. Vamos lá, então vamos confirmar, né? Hebreus 13, versículo 15. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tá vendo? Que nós acabamos de falar. Sacrifício de louvor contínuo.
o culto, a adoração contínua, a busca contínua pela santidade, né? A busca contínua por esse Deus maravilhoso. Aí nós vamos anotar alguns pontos do verdadeiro adorador. Aquele que é verdadeiro adorador, primeiro ponto, anota aí, para ficar anotado, para não esquecer, para guardar no coração, para entrar como bálsamo. Primeiro ponto desse verdadeiro adorador, ele teme ao seu Deus. O verdadeiro adorador teme ao seu Deus. Anota aí. Ele teme ao seu Deus, ele tem temor ao Deus que ele serve, né? Ele tem temor. Vamos para o segundo ponto? Segundo ponto desse verdadeiro adorador. Primeiro ponto. Demorou para anotar? Não tá com o caderninho na mão, não? Procura o caderninho que eu fico esperando aqui, ó. O verdadeiro adorador teme ao seu Deus. O verdadeiro adorador teme ao seu Deus. Esse é o primeiro ponto do nosso devocional falando sobre o verdadeiro adorador. Ele teme ao seu Deus. Ele teme com todas as suas forças e com tudo que há nele. Nosso segundo ponto, gente, respeita os mandamentos do seu Deus. Ele respeita os mandamentos do seu Deus, é o nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto. O verdadeiro adorador, ele respeita os mandamentos do seu Deus. Ele respeita, tem que respeitar. Aquele que adora, respeita. Aquele que adora, teme. Agora nós vamos para o terceiro ponto. Nosso terceiro ponto é que esse verdadeiro adorador, ele é constante em buscar a Deus. O verdadeiro adorador é constante em buscar a Deus. Esse é o nosso terceiro ponto, das características desse verdadeiro adorador. Todo verdadeiro adorador é constante em buscar o seu Deus. Primeiro ponto, para você que não anotou e que precisa anotar, para você que não anotou e que está pensando se vai ou não anotar, anota, pelo amor de Deus. Não deixa de anotar. Verdadeiro adorador teme ao seu Deus. Terceiro ponto é constante em buscar a Deus. Em buscar a Deus, é constante em buscar a Deus. Primeiro ponto, teme ao seu Deus. Segundo ponto, respeita os mandamentos do seu Deus. Terceiro ponto, é constante em buscar a Deus. Anotou? Então vamos para o quarto ponto. Quarto ponto, conhece a voz do seu Deus. Todo verdadeiro adorador conhece a voz do seu Deus. Se ele ouvir a voz do Deus dele falando, opa, peraí, é o meu Deus. Opa, peraí, ele está me chamando. Ele conhece a voz do seu Deus. Todo verdadeiro adorador tem que conhecer a voz do seu Deus, né? Se não conhece a voz do seu Deus, vamos passar a conhecer. Então, vamos para o nosso quinto ponto. Quinto e último ponto. Adora sorrindo ou chorando. O verdadeiro adorador, ele adora sorrindo ou chorando, claro. Na verdade, não é quinto e último ponto, tá? É quinto ponto. Quinto ponto. Quinto ponto, adora sorrindo ou chorando. São 6 pontos. 6 pontos, gente. Verdadeiro adorador, ele adora sorrindo ou chorando. Ou sorrindo ou chorando. Das escolhas. Sexto ponto é insaciável. Esse verdadeiro adorador é insaciável. Então, todas essas são características daquele verdadeiro adorador. Daquela pessoa que é verdadeira adoradora.
que adora em espírito e em verdade. Ela teme ao Senhor, respeita os mandamentos do seu Deus, é constante em buscar a Deus, conhece a voz do seu Deus, adora sorrindo ou chorando e é insaciável. Insaciável. Nós temos que ser insaciáveis, né? Essa é uma característica de todo verdadeiro adorador, ser insaciável, sabe? Sempre querer mais de Deus, sempre estar querendo mais de Deus. Ô Senhor, hoje eu tive isso, hoje foi isso, sabe? Hoje foi maravilhoso, mas amanhã eu sei que o Senhor vai me surpreender cada dia. Eu sei que o Senhor vai me surpreender mais ainda, né? A cada dia, mais e mais e mais e mais e mais. Ela é insaciável e mais ela espera ser surpreendida pelo seu Deus. Todas essas são características de um verdadeiro adorador, certo, gente? Tudo isso é característica daquele que adora em espírito e em verdade, daquele que busca, daquele que quer ser chamado de filho, daquele que é chamado pelo seu próprio nome, porque o Pai, ele chama o Filho pelo próprio nome, né? O Deus que nós servimos nos chama pelo nosso próprio nome. Então, se você viu que está faltando alguma característica, ora a Deus, né? Porque o Senhor, ele pode mudar as coisas de lugar, né? Não pertence a nós, não cabe a nós, né? Mas pertence e cabe ao Senhor Deus. O nosso trabalho é descansar. Nosso trabalho é descansar em Deus. Enquanto o Senhor trabalha nas nossas vidas, enquanto Ele nos concede a sabedoria através da sua palavra, quando nós buscamos, quando nós somos insaciáveis, quando nós buscamos a cada dia mais e mais essa intimidade profunda com Ele, né? Porque tudo isso faz parte da vida de um verdadeiro adorador, tudo isso. Então, vamos adorar em espírito e em verdade, vamos nos derramar, vamos nos alegrar na presença dEle, né? Fazer um culto ao nosso Deus, com canções, com hinos de louvor e de adoração a Ele, né? Sendo um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Amém?